E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora à resolução do problema 10, tá? Bem, ele nos diz o seguinte: o gráfico a seguir apresenta alguns dados sobre o número de leitos de UTI infantil em Campinas, São Paulo, relativos ao número total de leitos existentes e ao número de leitos ocupados durante alguns dias do mês de abril de 2022. Então, a gente tem aqui, só para a gente entender, tá? No dia primeiro, que seria esse dia aqui, o que é que significa? Significa que a gente tem, ó, 78, que é esse número, a gente tem essa bolinha, ó, número de leitos ocupados. E a gente tinha 98 leitos no total. Ou seja, dos 98 leitos do hospital, nesse dia que tinha disponível, 78 estavam ocupados, tá? Então a ideia é essa, tá? O que o gráfico está nos dizendo. Aí vamos lá, continuando aqui a leitura. Descer mais um pouquinho. De acordo com o gráfico, qual é a mediana, conceito importante aqui, do número de leitos não ocupados nos dias considerados? E aqui vem uma pegadinha, pessoal. Primeiro, mediana não é média, né? Quando a gente tem um conjunto de dados numéricos que estão em ordem do menor para o maior, ou do maior para o menor, a mediana vai ser o termo central, ou os termos centrais, se forem dois. Aí, nesse caso, se forem dois, eu tenho que fazer a média dos dois, tá? Então, a mediana tem a ver com o termo central, ok? Só que aqui é a mediana dos leitos não ocupados. E aqui é uma pegadinha, porque se você olhar para o gráfico vai te dizer o número total de leitos e vai te dizer o número de leitos ocupados. E a pergunta é sobre os não ocupados, ou seja, eu vou ter que fazer a diferença desse número maior para o número menor. Por exemplo, nesse primeiro dia, que está aqui no gráfico, a gente tem 98 leitos, mas só 78 ocupados. Então, de 78 para 98, restam 20. Então, quer dizer que tem 20 leitos aqui não ocupados. E esses números que eu estou fazendo de azul são os números que a gente vai tomar como base para calcular a mediana, tá? Por exemplo, no próximo dia que tem aqui, que é o dia 4, a gente tem que fazer a diferença de 77 para 98. 77 mais 20 são 97, então a diferença aqui é 21. De 89 para 96, a diferença é 7. De 92 para 97, a diferença é 5. De 93 para 99 são 6. De 93 para 104 são 11, concorda? Porque mais 10 fica 103. De 92 para 103 também vai ser 11, porque diminuiu 1 em cada, então a diferença se mantém constante. De 79 para 96, mais 1 aqui fica 80. De 80 para 96 são 16. Então eu vou ter um total de 17, que eu já tinha somado 1. De 90 para 106 são 16. E de 95 para 105 são 10. Então, para que a gente calcule aqui a mediana, a gente vai ter que colocar esses dados em ordem, tá? Ou do menor para o maior, ou do maior para o menor. Uma curiosidade é que eu tenho quantos números no total? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como eu tenho 10 elementos aqui no total, e a mediana tem a ver com os que estão no meio, então os termos centrais serão o quinto e o sexto. A gente faz assim, só é dividir por 2, tá? Então, a gente 10 por 2 dá 5 e pega o próximo. Se a quantidade for par, tá? Se a quantidade fosse ímpar, por exemplo, 11 elementos, como é que eu iria descobrir quem é o termo central? Só teria um. Então, 11, como não dá para dividir por 2, bastaria a gente somar 1, aí ficaria 12. Aí eu dividiria por 2, aí 6. Então, de 1 a 11, o termo central é o sexto. Mas de 1 a 10, como é um número par, então os termos centrais, no plural mesmo, vai ser o quinto e o sexto, tá? Então, basta eu listar até o sexto. Eu não preciso listar os 10, basta listar até o sexto. Eu vou do menor para o maior. Então, quem é o menor aqui? 5. Então, lá, 5, 6 e 7. Já vou começar listando esses. 5, 6 e 7. Já listei os 3 primeiros, falta mais 3. Sempre do menor para o maior. Então, o próximo aqui é o 10, depois o 11, depois o 11. Então, eu vou ter 10, depois 11, depois 11. E aí depois vão ter outros que não interessam, porque eu já sei que a mediana vai ser o quinto e o sexto. E quando eu olhar aqui, o quinto e o sexto são 11 e 11.
Não existe duas medianas, tá? Só pode ter uma. Então, quando eu tenho dois termos, basta fazer a média dos dois, que é somar os dois e dividir por 2. É claro que, como eles são iguais, a média vai continuar sendo o mesmo valor, tá? Então, aqui a mediana é 11. Então, a resposta correta é a letra B. É importante notar que se fosse 11 e 12, tá? Aí a mediana seria 11,5, quando eu fizer essa média. Por isso que eu fiz essa média aqui, mas a gente já sabia que ia dar o mesmo 11, tá? Então é isso, pessoal. Se tiver ficado alguma dúvida, você pode postar nos comentários, tá? Então, valeu e até a próxima questão. Um abraço.